Ficar, nós vamos nesse momento orar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, nós estamos meditando nessa passagem. E enquanto você procura, eu vou orar. Amado e eterno Deus, glorioso Senhor, eu quero colocar minha vida diante de Ti, Deus. Todas as pessoas que estão aqui nesta igreja e todos aqueles que nos assistem, Senhor, para que em nome de Jesus, Pai, essa meditação possa trazer, Pai, uma direção, uma resposta, uma orientação, uma cura, possa trazer salvação, possa trazer, meu Deus, o Teu Espírito, fazer o que Te apraz. Em nome de Jesus, Pai, eu sou somente um homem, mas eu quero ser um homem nas Tuas mãos, um ser humano nas Tuas mãos, todos os dias da minha vida, e nunca perder uma oportunidade, Pai. A oportunidade de pregar, Senhor, a Tua palavra, ela é mais honrada, meu Deus, do que ser um presidente de uma nação. Portanto, Pai, eu assim me coloco, reconhecendo, Pai, que não há nada mais sublime nessa terra do que estar nas Tuas mãos e poder falar da Tua palavra. Que o Teu Espírito, meu Deus, atue em mim, através de mim e em todos aqueles que ouvem, porque as Escrituras, elas dizem que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação, a loucura da pregação. Seja conosco, em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13, vai falar daquela história a qual nós estamos aqui meditando, uma história que um irmão chamado Amnon, ele estupra sua irmã chamada Tamar, e isso depois vai culminar numa guerra civil, vai culminar com mortes, com guerras, assassinatos, e é uma história muito triste, e nós precisamos extrair dela aquilo que Deus quer. E Deus me direcionou a estar meditando nesta história por um tempo. Segundo Samuel, capítulo de número 13, eu vou pregar no versículo 3, mas eu vou ler do 1 ao 3. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Amnon, que também era filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz. Bom, muito bem. Nós já falamos sobre o pecado querer dominar a nós, mas nós precisamos dominar o pecado. Nós já falamos que nós precisamos ser aceitos por Deus em tudo que nós fazemos. Semana passada falamos sobre a cobiça, que nós precisamos fugir dela e não viver debaixo de cobiça. E hoje aqui nós vamos falar de algumas outras coisas. Essa história complicada do estupro de Amnon estuprando sua irmã Tamar, ela tem um personagem que ele vai aparecer exatamente aqui, no versículo número 3, e depois ele vai desaparecer. Só que tudo o que aconteceu por causa de Jonadab, desta pessoa que aqui está, que aqui aparece, que a Bíblia, ela não dá ênfase ao parentesco de Jonadab, porque Jonadab, ele era da família de Davi. Jonadab era sobrinho de Davi, primo de Absalão, primo de Tamar, primo de Amnon. Eles todos eram da mesma família, porque Jonadab era filho de Simeia. Simeia era um dos irmãos mais velhos de Davi. Eles eram todos da mesma família.
Mas a Bíblia, ela não vai aqui destacar o parentesco deles, mas vai destacar a relação que Jonadab tinha com Amnon. Bom, muito bem. Jonadab, o nome dele significa o Deus que estimula a conseguir um objetivo, o Deus que motiva. Jonadab significa isso, o Deus motivador, o Deus que nos impulsiona a conseguirmos os objetivos dele, que é dele. Isso que significa o nome Jonadab. Mas aqui também no currículo de Jonadab, que é bem curtinho, nós vemos alguns currículos curtinhos, né, na Bíblia. Por exemplo, o currículo de Noé. Diz que Noé era justo e íntegro na sua geração. Um currículo curtinho, né? Ele era justo e íntegro no meio da sua geração. E de Jonadab, o currículo dele também é curtinho, só diz que ele era sagaz. Ele era muito sagaz, havia sagacidade. A palavra sagacidade no original é panorgia. Panorgia significa pronto para fazer qualquer coisa. Sagaz, pronto para fazer qualquer coisa. Mas quando se diz qualquer coisa mesmo. Então, Jonadab tinha esta característica, ele era pronto para fazer qualquer coisa. No começo da história da humanidade, também apareceu uma personagem, né, porque personagem é um substantivo feminino. Apareceu uma personagem chamada Serpente, que tinha a mesma característica de Jonadab, sagaz. Olha o que deu, né? A serpente estava pronta para fazer qualquer coisa. E este moço aqui, Jonadab, ele também era sagaz. Ele também estava pronto para fazer qualquer coisa. Mas quando nós pensamos na sagacidade aqui, por um lado negativo, a qual está mostrando aqui, ela leva seres humanos a fazerem coisas que são terríveis, são realmente terríveis. Bom, muito bem. A primeira coisa que eu quero dizer aqui, no versículo 3, quando fala assim, tinha, porém, Amnon um amigo. Eles eram primos, Jonadab e Amnon eram primos, só que eles tinham uma relação que ia além do parentesco, eles eram amigos. Tem parentes que não são amigos, não é? Tem primos que não são amigos, nem digo que sejam inimigos, alguns são inimigos, mas tem parentes que não são amigos. Agora, Jonadab e Amnon, eles eram amigos, e foi por causa desta relação de amizade, a qual a coisa complicou. Por quê? Porque nós precisamos entender uma coisa aqui. A relação de amizade é uma relação que ela, se você não tomar cuidado com essa relação, ela pode ser muito perigosa. Eu me lembro, quando pequeno, a minha mãe ficava muito em cima, não só de mim, mas dos meus irmãos também, quanto às nossas amizades. E eu nunca me esqueço, quando um dia minha mãe, ela disse assim para mim, esse rapaz não serve para ser amigo seu. Você tem até hoje para falar para ele que vocês não são mais amigos. Se você não falar, eu vou chamar ele aqui e eu vou falar. Era assim que minha mãe fazia. E eu louvo a Deus por causa disso. Porque se eu tivesse mantido a amizade com esse moço, que se chamava Natalino, chamava-se Natalino, né? Que o nome puxa para Natal, para nascimento de Jesus, né? Daqui a pouco nós vamos falar do nome de Jonadab. Se eu tivesse continuado a amizade com Natalino, eu acho que eu não seria pastor hoje, talvez eu fosse traficante. Porque algumas relações de amizade são perigosas. Porque as relações de amizade,
abre algumas portas do coração que parentescos não abrem. Relações, amizade, ela vai abrir alguns caminhos da alma entre amigos de influência. Amigo tem influência sobre o outro, que parentes muitas vezes não têm. Hoje eu quero falar com você, começar a falar aqui com você, através de falar sobre relação de amizade. Marido e mulher precisam ser amigos. Pais e filhos precisam ser amigos. Mas parentes, às vezes, não precisam ser amigos. E algumas pessoas do nosso relacionamento não deveriam ser amigos. E outros deveriam, que não são. Por que eu digo isso? Porque a relação de amizade é uma relação de proximidade. A relação de amizade é uma relação de influências. É uma relação em que você é trabalhado pelo outro e você trabalha na vida do outro. Amigos falam coisas entre si que quem não é amigo não fala. Não é? Não é verdade? Por exemplo, eu sou amigo da minha esposa. Ela tem o direito de falar algumas coisas para mim que outras pessoas não têm. Que eu não permito que falem. Porque se vier falar para mim, eu vou falar assim: quem deu o direito para você falar isso de mim? Ou para mim? Ponha-se no seu lugar. Amém? É verdade, tem coisas que só ela pode falar para mim, e só eu permito que só ela fale para mim. Tem outras coisas que eu só permito que os meus filhos falem para mim. Os meus filhos podem falar coisas para mim que outros não podem. Hã? E a gente precisa entender essas relações. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que você, meu amigo, você precisa começar a trabalhar algumas relações de amizade na sua vida, a começar por dentro da sua casa. Você precisa começar a trabalhar, meu querido. Você, marido, você, esposa, vocês precisam começar a trabalhar um pouco essa amizade entre vocês, entre seus filhos. Ser amigo dos filhos não quer dizer que você vai deixar de ser pai ou deixar de ser mãe. Ser amigo da sua esposa não quer dizer que você vai deixar de ser marido dela ou esposa. Só quer dizer que você vai ser amigo. Que você vai dar algumas permissões que a relação de inimizade não permite. Toda relação tem um nível de permissões. Os namorados não têm permissão para ir para a cama para fazer sexo. Os casados já têm. Certo? Amém? Sim ou não? Amém? É assim que você tem que entender. Biblicamente é assim. No mundo não. O mundo fica. O mundo é sexo livre. Amizade colorida. O mundo, né? Mas biblicamente, só depois de casado. Né? A relação de amizade, ela abre as portas da alma. Então aí nós precisamos começar também a entender e começar a colocar em balanço a nossa relação de amizades. Quem são os meus amigos? Eles merecem que eu abra as portas da minha alma para eles? Jonadab não era uma pessoa confiável, ele era sagaz. Ele era sagaz. E Aminon abria a alma para ele. Uma outra coisa, agora, eu tenho amigos. Eu tenho amigos. Será que eu sou uma boa amizade? Será que aquelas pessoas que eu tenho amizade, elas correm algum perigo se abrirem as portas da alma delas para mim? Por quê? Porque uma relação de amizade pode mudar o destino de uma vida. Jonadab mudou o destino da vida da família de Davi. Esse rapaz aqui,
ele acabou com a vida de Tamar. Ele acabou com a vida de Tamar. Esse rapaz aqui acabou com a vida de Absalão. Esse rapaz aqui, ele destruiu planos que as pessoas tinham. A relação de amizade é uma relação de muita responsabilidade. Então, nós precisamos, como cristãos, né, ter uma coisa muito, muito bacana, que é ter uma amizade genuína, uma amizade verdadeira. Uma amizade verdadeira, ela não coloca os desejos, os meus desejos, e nem os desejos do meu amigo, à frente, acima de todas as coisas. Uma verdadeira relação de amizade coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Como é a relação de amizade que Jesus Cristo quer para você com o seu marido, para você com a sua esposa, para você com seus filhos e com algumas poucas pessoas? Se há uma coisa que eu aprendi na vida, é ter poucos amigos. Verdade. A gente precisa saber para quem é digno de conhecer os porões da nossa alma. É verdade. Jesus fazia isso. Jesus sabia escolher amigos. E como ele quer que as relações de amizade sejam? João 15,15 diz assim, Jesus falando: eu já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Por quê? Porque para os amigos, tudo que eu ouvi do meu Pai, eu entrego a vocês. Olha só o que é ser amigo. Jesus disse: olha, eu não quero mais chamar vocês de servos. Eu não quero ter uma relação trabalhista com vocês. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu passo para vocês. A relação de amizade bíblica é uma relação que coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas, que nós não queremos agradar o amigo, nós queremos agradar a Deus, que se precisar chamar atenção, nós chamamos, que se precisar entristecer, nós entristecemos, em favor de um bem maior. Em favor de um bem maior. Deus é assim. Deus, Ele não quer fazer a gente feliz. Ele não quer fazer a gente feliz, em primeiro lugar. Ele quer fazer o bem para nós. Ele quer nos fazer o bem. E muitas vezes, para fazer o bem para nós, ele tem que dizer não. O apóstolo Paulo, uma vez, ele falou: Senhor, tira o meu espinho da carne. E Deus respondeu: não. Tira, Deus, não. Tira, Deus, não. A minha graça te basta. Você vai continuar com essa dor, você vai continuar sofrendo, porque minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus disse para Moisés: nós não vamos mais conversar sobre este assunto. Fecha a boca, fique quieto, acabou o assunto, ponto final. Isso entristece muitas vezes, mas é o que tem que ser feito. O amigo é assim. Jesus, ele disse aqui, Jesus, ele fez um azorrague, um chicote, né? Dizem que parece que Jesus deu uma de louco no templo e plá, plá, bateu em um, bateu em outro, isso e aquilo. Jesus, pau, cuspiu no chão, fez lodo, passou no zóio do ceguinho, né? Já pensou Jesus fazer isso com você, comigo, aparecer agora aqui, cuspir no chão, pegar essa poeira que está no chão, passar no teu olho, você vai falar assim, xiii, né? Mas ele fez o que é preciso, e é essa a questão de amizade. Os nossos conselhos precisam vir do alto. Então a gente precisa, meus queridos irmãos, a primeira coisa que eu quero falar aqui para você, querido, estabeleça
uma relação de amizade sincera e verdadeira com os da sua casa. Eu não estou nem falando para você fazer amizade com o seu vizinho, estou falando para você fazer amizade com a sua família, com o seu marido. Tem marido que não olha na cara da mulher. Só são casados dentro da igreja. Porque lá dentro de casa, nem em camas, eles dormem em cama separada. O marido dorme na casa do cachorro. Tem pai que não olha na cara do filho. Isso não pode ser, não é possível. Como pode um cristão assim? Tem irmãos que não se olham. Não pode. Nós precisamos dar um jeito nesse negócio. Nós precisamos estabelecer uma relação de amizade segundo os padrões de Deus. Amém? Para isso, precisamos nos esforçar. O que depender de vós, tendes paz com todos os homens, diz a palavra do Senhor. Então eu preciso me esforçar. Eu preciso fazer todo o esforço. Você precisa fazer todo o esforço. E fazer todo o esforço não é apontar o erro dos outros. É reconhecer os seus erros, os meus erros, as minhas fraquezas. Acabou o tempo de que pai não erra, mãe não erra. Erra e erra muito. E às vezes os filhos estão certos. Se há uma coisa que me marcou muito quando eu era criança, foi quando meu pai chamou a minha mãe e falou assim: você foi injusta com o nosso filho. Eu nunca mais me esqueci isso. A minha mãe tinha uma flor desidratada, e aquela flor sumiu, desapareceu. E o marmitão aqui levou nas costas, né? Por quê? Era o menor, era o caçula, né? Os irmãos tudo marmanjo, né? Aconteceu alguma coisa, é o Paulinho, é o Paulinho, é o Paulinho. Pronto, o couro comeu no meu lombo. Sumiu com a minha flor, e tá bom, ok. Eu não sabia nem de que flor minha mãe estava falando. Eu queria era jogar bola, eu queria andar de bicicleta, eu queria brincar com o boneco do Hulk. Aí sim, Para com isso. Bom, eu nem sabia aquela flor. Esse aqui pegou no meu pé a semana inteira. Semana inteira. Muito bem. Aí, de repente, apareceu a flor. Alguém guardou a flor dentro de uma caixa. Minha mãe abriu. Mas meu lombo estava ardido. Aí o meu pai, eu escutei, eu estava na sala assistindo televisão. O meu pai olhou para minha mãe e falou assim: você foi injusta com o nosso filho. Você acha que você agiu certo com o nosso filho? Minha mãe, você precisa ir lá pedir perdão para ele. Eu escutei. Eu já comecei a tremer na sala. Foi a primeira vez na vida. Aquele dia eu aprendi o que é perdão. Quando a minha mãe veio pedir perdão para mim. Aquele dia eu descobri o que é o perdão de Jesus. E a minha mãe veio e falou: filho, desculpe, me perdoe. A mãe errou com você, fui injusta. Me perdoe. Que coisa. A minha mãe cresceu no meu conceito. Meu pai cresceu no meu conceito. Porque quando a gente diminui, a gente cresce, né? Os grandes no reino de Deus são os pequenos. São os pequenos, né? São aqueles que não buscam coisas grandes demais, né? Salmo 131 diz isso, né? Nós vimos hoje. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem os meus olhos são altivos. Não procuro coisas grandes demais para mim, pelo contrário, sosseguei a minha alma, como a criança que mama no seio da sua mãe, embalada pelos braços dela. Ó Israel, espera no Senhor, agora e para sempre. Esse é o Salmo 131. Então essa relação de amizade, irmãos, ela precisa ser trabalhada, tá? Trabalhe a sua relação de amizade. Chega de inimizades. Chega. Nós somos cristãos, né? E Deus está falando com cada um que aqui está. Quem tem ouvidos, diz a palavra,
ouça. Tem alguém surdo aqui? Quem é surdo, levante sua mão. Não? Então, cutuca o surdinho que está do seu lado aí. Essa é pior que a pantera cor-de-rosa. Porque quem é surdo, levanta a mão. Né? Bom, muito bem. Não tem ninguém surdo aqui. Então a palavra é para você. Né? Então é isso aí. Vamos ter amizades bem escolhidas e saudáveis, a começar pela família, como o Senhor Jesus quer, certo? E não como o mundo quer. Segunda coisa que eu quero falar é o nome. Lembra do natalino que eu falei? Remete a Jesus. Mas de natalino não tinha nada. Jonadab significa aqui aquele que Deus motiva, que Deus estimula a conseguir os objetivos dele. Mas Jonadab era completamente o contrário. Meus queridos, ter nome de crente na certidão de nascimento só revela uma coisa: a fé dos pais. Só isso, mais nada. Ter nome de crente na certidão só revela a fé dos pais, não é? Porque tem nome que só pode ser de filho de crente, não é verdade? Joabe, né? Abner, é filho de crente, não é verdade? Né? Sulamita, é filho de crente, Sulamita, está na Bíblia. Paulo. Né? Bom, muito bem. Então veja bem, ter nome bíblico não quer dizer nada. Só que há uma coisa muito interessante. No Antigo Testamento os nomes eram proféticos. Quando uma criança ia nascer, os pais colocavam um nome profético nos seus filhos. Para quê? Para que esta profecia se cumprisse. Então, era algo profético, era uma forma profética, mas nem sempre a profecia se cumpria. Em Jonadab não se cumpriu. Olha só o que diz Atos 11, 25 a 27. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu-o para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez receberam um nome de cristãos. E naqueles dias desceram então profetas de Jerusalém para a Antioquia. Queridos, nós cantamos aqui hoje, nome acima de todo nome, Jesus. Esse nome está sobre mim e sobre você. Há um nome profético sobre nós. E esse nome é o nome de Cristo. É o nome de Jesus. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus, todas as atitudes que ele tinha, a Bíblia diz assim: Jesus fazia isso para que se cumprisse as Escrituras. Jesus fez isso para se cumprir as Escrituras. Tudo que Jesus fazia não era para agradar ninguém, era para cumprir as Escrituras. E esse nome está sobre mim e sobre você. Tudo que nós vamos fazer, precisamos cumprir as Escrituras. Eu amo minha esposa porque a Bíblia diz que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então eu a amo para cumprir as Escrituras. E amar essa mulher é a coisa mais fácil que tem. Oh, meu Deus. É linda, é doce. Oh, meu Deus. Estou cumprindo as Escrituras. Né? A mulher é cooperadora idônea para cumprir as Escrituras. Tudo que nós fazemos, fazemos como se estivesse fazendo para Cristo. Quando nós não tratamos os filhos, não corrigimos os filhos em ira, nós estamos cumprindo as Escrituras, porque a palavra diz isso: não corrija seu filho em ira. Ame seu filho. Quando você honra seu pai e sua mãe, você está cumprindo as Escrituras. E sabe o que acontece quando nós cumprimos as Escrituras? A palavra é clara. Diz aqui, que quando se cumpriu as Escrituras em Atos 27, então, quando eles foram chamados de cristãos,
quando viram Cristo na vida deles, aí desceram verdadeiros profetas de Jerusalém para Antioquia. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, Deus manda pessoas dele para serem nossos amigos. Aleluia! Sabe por quê? Porque a palavra se cumpre, porque ela diz assim: aonde há um cadáver, os abutres se juntam, mas aonde há um verdadeiro cristão, os anjos se juntam. Aleluia! Quer ter bons amigos? Cumpra as Escrituras. Quer que teus filhos sejam abençoados? Cumpra as Escrituras. Porque, independentemente de sermos chamados de Paulo, de Valdemir, de Caio, de Cris, nós temos um nome acima de todo nome sobre a nossa vida, e esse nome é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. E ninguém brinca com o nome de Jesus. Nós precisamos cumprir as Escrituras. E as Escrituras dizem que nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Cantamos hoje aqui, Jesus é luz, então as trevas têm que fugir. Você é luz, as trevas têm que fugir, então, aonde você quiser, aonde você entrar. Aonde você estiver, as trevas têm que fugir. Porque as Escrituras dizem que isso é verdadeiro. E a palavra, passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, dizem as Escrituras. E ela é verdadeira. Então, se eu sou luz, as trevas vão fugir da minha casa. Se eu sou sal, as coisas não vão deteriorar, as coisas vão ser guardadas, porque o sal conserva. Amém? Mas nós precisamos fazer as Escrituras se cumprirem. Essa responsabilidade é nossa, ela não é de Deus. A responsabilidade é nossa. Quem tem que cumprir a lei? Quem tem que cumprir a lei é quem está debaixo da lei. Deus é a lei. Não é Ele que tem que cumprir a lei. Ele é a própria lei. Quem tem que cumprir sou eu e você. Amém? Então nós precisamos fazer de tudo para nós cumprirmos a palavra de Deus. Nós precisamos nos esforçar, nos afadigar, nós precisamos investir, nós precisamos fazer de tudo para que a palavra se cumpra. Porque ela não vai se cumprir por acaso, ela vai se cumprir através do povo de Deus. E é isso então que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser proféticos. Nós precisamos fazer com que a palavra se cumpra, não como os natalinos da vida ou como os Jonadabes da vida. Nós precisamos fazer a palavra se cumprir, como Jesus. E terminando aqui, há uma coisa interessante. O que marca uma relação de amizade é a característica das pessoas. Jonadab era sagaz. Jonadab era sagaz. Qual é a nossa qualidade mais marcante? Qual é a tua qualidade mais marcante? Qual é a minha qualidade mais marcante? A de Jonadab era a sagacidade. Ele estava pronto para fazer qualquer coisa, para o mal, né? Como que as pessoas te conhecem? Você já parou para pensar nisso? Como que as pessoas te definem? Como que as pessoas me definem? Vão me definir pela minha qualidade mais marcante. E você pela qualidade mais marcante. Talvez muitas pessoas possam dizer assim: o pastor Paulo, aquele chato, uma qualidade. Ah, o pastor Paulo, não sei, e assim, aquele egoísta. Alguns podem ser marcados porque são mentirosos, outros são cascateiros, não é? Ou qual é a tua qualidade mais marcante? Isso é importante que saibamos, porque nós temos um autoconceito formado, ou seja, um conceito próprio, mas as pessoas têm outro conceito de cada um de nós. E aí? Depois não adianta a gente reclamar. Somos nós que estamos passando as nossas características para que as pessoas nos definam.
Se tem uma coisa que eu acho incrível, por exemplo, na igreja ou na escola, aquela pessoa que fala assim, ninguém quer ser meu amigo, é todo mundo chato. Não, espera um pouquinho. Ninguém quer ser teu amigo, é todo mundo chato, ou será que você que é chato? Ou que ninguém quer chegar perto de você? Né? Parece aquele cara que entra na contramão, está todo mundo vindo, está todo mundo errado, só ele que está certo. Só que ele esqueceu de olhar a placa. Né? O que os outros pensam de nós, é o que nós estamos passando de nós para os outros. Então, qual é a nossa maior característica? Aí nós precisamos tomar cuidado, porque nós somos cristãos. E a nossa maior característica, ela tem que cheirar bem. A nossa maior característica tem que ser parecida com o Senhor Jesus. Porque lá em Antioquia, chamaram pela primeira vez os discípulos de cristãos. Por quê? Porque eles eram parecidos com Cristo. Eles não eram parecidos com o capeta. Esses diabos aí. Não, esses cristãos aí. Abraão passava, chamavam ele de príncipe de Deus. Por que será? Ele comprou o título? Não, ele vivia isso. Né? Então nós precisamos entender isso, irmãos. A minha característica mais marcante, ela precisa ser uma característica de Jesus. Ela precisa ser uma característica de Jesus. Por quê? Porque somos cristãos. Nós somos crentes. Meu vizinho, ele precisa saber disso. O meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, ele precisa saber que eu sou crente. Não porque eu tenho um peixinho atrás do carro, mas porque a minha casa é um pedaço do céu. Porque na minha casa, a minha característica, ela não pode ser de gritaria, de xingamento. Mas é uma casa onde reina a glória de Deus. Eu quero dizer uma coisa, irmão. O paraíso existe. Deus nunca tirou o paraíso da terra, sabia? Deus tirou o paraíso da terra? Não. Ele colocou anjos para guardarem. Mas ele está ali ainda na terra. Eu descobri onde ele está. Eu sei onde ele está. Na minha casa. A minha casa é um paraíso. E eu acredito que lá na sua casa também. E você sabe que na porta da minha casa há uma espada flamejante que Deus colocou. E ali, aleluia, ali quem reina é o Altíssimo. Ali quem reina é o Altíssimo. Qual é a nossa maior característica? Marcos 7, 20 a 23 diz assim: dizia Jesus, o que sai do homem é isso o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, é do interior do coração do homem que saem os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura que estão no interior do coração do homem. Todos esses males procedem de dentro, e são esses males que contaminam o homem. Estão dentro do nosso coração. Então, queridos, eu queria fazer um convite para você. Eleja um personagem bíblico para que você viva esse mês. Vou fazer esse desafio. Agora, Deus me colocou fresco, um maná fresco agora. Hoje é dia 1º de julho. Eleja hoje, dia 1º de julho, uma personagem bíblica, para que você viva esse mês de julho como se fosse esse personagem bíblico. Pelo amor de Deus, não vai escolher Judas. Mas escolha um bom personagem bíblico. E tente viver este mês como se fosse essa pessoa. Estuda esse personagem bíblico.
Procura as características psicológicas desse personagem bíblico. Procura o perfil emocional dessa pessoa. E tenta imitar essa pessoa esse mês inteiro. Aí mês que vem, muda de personagem. Passa esse segundo semestre fazendo esse esforço, fazendo este exercício. Porque na verdade, a gente já deveria estar fazendo isso há muito tempo. Paulo disse uma coisa assim, ó: sede meus imitadores, como eu sou. Paulo elegeu Cristo para imitar. Que pena. Muitos da igreja elegem Judas, se parecem mais com ele, traem Jesus todos os dias. Alguns são que nem Jonadab, outros são que nem Corá, Datã, Abirão, rebeldes por natureza. Que pena. Cristo não morreu para isso. Cristo morreu para sermos diferentes. Receba um troféu um dia que alguém olhar para você e falar assim: o que você tem? Você é diferente. Alguém já falou isso para você? O que você tem? Você é diferente das pessoas. As pessoas, quando falam isso, é porque elas não conhecem Cristo. E essa diferença é o próprio Cristo que elas não conhecem. Tem uma série que está passando na televisão, chama Counterpart. Bacana essa série, vai nascer? Chama Counterpart. Interessante a série. São dois mundos paralelos, onde as pessoas desse lado existem do outro lado também. Iguaizinhas, assim, fisicamente. Só que elas são diferentes na essência. E o artista, o ator principal, de um dos lados, ele é terrível. E do outro lado, a maior característica dele é a ingenuidade. No último que eu assisti, ele está do outro lado, no mundo paralelo, e a mulher dele, que não é a mulher dele, porque ela é do outro lado, é uma loucura. Ela falou assim para ele: já tinham me avisado que você é muito ingênuo, mas no sentido assim de ser muito puro. Já tinham me avisado que você é muito puro. Ele chama a filha para conversar, só que a filha não sabe que ele é o outro. E a filha então fala assim: o que está acontecendo? Você nunca foi disso? Ah, vai embora. Não, filha, senta aqui. Fala para mim de você, o que eu perdi todo esse tempo. E a menina está boba. Até hoje eu brinquei aqui, ela falou assim para o pai: você vai morrer? Você está doente? Vai morrer? É por isso que você está assim? Não, eu estou assim porque eu te amo. Ou seja, ela está de frente com o pai, mas ela não conhece o pai. Sabe, querido, quando eu e você imitarmos Cristo, ninguém nos reconhecerá mais. Eu te convido, imite a Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé? Eu não podia nem andar. Mateus 5,16 diz assim: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e através dessa luz que brilha, glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Mais uma vez eu vou ler. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
Nós somos chamados, irmãos, para sermos diferentes. Nós somos chamados para sermos diferentes. Hoje o Senhor Jesus está te convidando, meu irmão, está te convidando, minha irmã, a ser diferente, a ser uma família cristã. Jesus está te convidando a ser cristão, a acabar com toda a inimizade dentro de casa, a mudar as nossas características. Ele quer te transformar. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso, porque nós não somos mais deste mundo, nós somos agora do reino de Deus. A luz de Cristo precisa brilhar através de cada um de nós. A luz de Cristo precisa brilhar, irmãos. E a gente precisa de mudanças, precisa. Não tem ninguém aqui dentro hoje que não precise de mudanças. Não tem ninguém aqui dentro hoje que não precise de mudanças. Se você pensa que você não precisa, você crê nos milagres de Deus? Amém? Você crê nos milagres do Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Queridos, eu vou contar uma história bíblica para você, para te relembrar. Uma certa vez, Jesus, empreendendo suas viagens missionárias, ele foi dar num território chamado Gadara. E ele, chegando na terra dos Gadarenos, ele encontrou um homem ali, possuído por uma legião de demônios. Ninguém podia com aquele homem,
Todos tinham medo daquela pessoa, amarravam ele com correntes muito grandes, e o poder dos demônios sobre a vida daquela pessoa que vivia nu. Ele quebrava aquelas cadeias, aquelas correntes. Ele dormia nos sepulcros, ele dormia nos cemitérios. Era uma pessoa deplorável, uma pessoa terrível. E quando Jesus chega ali, aquele homem, ele vê Jesus e ele fala: Filho de Deus, o que temos contigo aqui? E Jesus, então, ele olha para aquele homem e vê aquela situação miserável, e ele pergunta quem estava ali, e ele diz: é uma legião que está. Uma legião. Sabe quantos são uma legião no exército romano? 40 mil soldados. Haviam legiões de demônios sobre aquela pessoa. Haviam legiões, milhares de demônios sobre aquela pessoa. E Jesus Cristo, o que fez? Transformou aquele homem. Jesus manda que todos aqueles demônios saiam daquele homem, e aqueles demônios entram em porcos, e os porcos se precipitam no abismo, e todos morrem, e aquele homem é transformado. Todos chegam e olham para aquele homem e não o reconhecem mais, ficam com medo, pedem para que Jesus vá embora do território deles, por causa das coisas que aconteceram. Mas ali o foco se volta para aquele homem que há minutos atrás era um endemoniado, mas agora aquele homem fazia um pedido para Jesus: deixa eu ir embora contigo, deixa eu entrar neste barquinho, deixa eu ir embora, eu te amo. O Espírito de Deus agora tinha tomado conta daquele moço, e ele queria ir embora com Jesus, e Jesus disse: não, você vai ser mais precioso aqui, você vai ser mais valioso aqui. Vai para a tua casa, mostra o que eu fiz para os da sua casa em você. E aquele moço volta. Ele queria ir voltar com Jesus, mas Jesus deu uma outra incumbência para ele. E ele vai, e ele fala de Jesus na sua casa. E eles olham para aquele homem, já não conheciam mais, a mãe já não conhecia mais o filho, o pai não conhecia mais o filho, porque aquele moço agora, ele brilhava a luz de alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré. E aquele moço ganha sua família para Jesus. E diz que aquele moço sai por aquela região chamada Decápolis. Era uma região que tinha 10 cidades. E ele começa a ganhar todo mundo para Jesus Cristo. Ele começa a ganhar Jesus Cristo para Jesus. Eu e você éramos como esse gadareno, mas nós somos mais valiosos dentro de casa, brilhando a luz de Cristo. Jesus está no barco, mas Ele quer hoje quebrar as tuas cadeias. Quais são as tuas cadeias? Ele hoje quer quebrar as tuas cadeias. Eu comecei perguntando: você crê em milagres? Hoje Ele quer fazer um milagre na tua vida. Hoje Ele quer quebrar as cadeias. Você tem correntes a serem quebradas essa noite? Chega aqui à frente, porque o Senhor vai tocar sobre a tua vida, e o Senhor vai fazer milagres na tua vida, em nome de Jesus. Tem algo te prendendo? É aqui o teu lugar, porque o Senhor aqui está. Vem, acende em nós, Senhor. Vem, acende em nós, Senhor. Ele vai acender um fogo. Pode vir, pode vir. O Senhor quer quebrar suas cadeias essa noite. Pode chegar. Vem, acende em nós, Senhor. O Senhor vai acender um fogo sobre a tua vida. Eu quero falar um negócio aqui para você essa noite aqui, ó. Aqui, ó. Você sabe que você está preso por alguma coisa, e tua vida cristã não deslancha, meu filho. Mas eu estou aqui essa noite para quebrar as tuas correntes, e o teu lugar é aqui à frente. Eu quero quebrar correntes da tua vida. É o Espírito de Deus que quer te tocar essa noite. Só que o diabo está te segurando aí, e ele quer quebrar as tuas cadeias essa noite. Ele está te convidando a vir aqui à frente. Ó, eu quero falar com você. Você que está amargurado, você que está machucado. Não fui eu que te machuquei, meu filho. Foram homens, foram pessoas. E hoje eu quero curar. Hoje eu tenho um bálsamo na tua vida, em nome de Jesus. É hoje o dia da tua cura.
É hoje que o Senhor quer tocar a tua vida. Quebra correntes, vem à frente, vem entregar sua vida ao Senhor Jesus. Oh! Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, com tua glória. Vem acende em nós, paixão pelo teu nome. Eu já vou orar. E o fogo vai cair. O fogo vai ser derramado sobre esse lugar. Mas Deus está te dando ainda uma chance. Porque você não veio. O Espírito de Deus está ministrando ao meu coração. Que você quer estar aqui à frente. Mas você não vem. Porque você está sendo preso por alguma coisa. O Senhor te convida. O fogo vai cair. Você vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Pode vir, pode vir. Ainda há lugar. Pode chegar. Eu vou começar agora. Vamos lá. Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, digno de glória, digno de honra, digno de poder e de majestade. Nessa noite eu declaro, meu Deus, que o teu poder reina sobre este lugar. E o Espírito do Senhor, meu Deus, que quebrou as cadeias daquele gadareno, ele está aqui essa noite. Ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus, toca, Senhor, Tu és Deus, Espírito, toca sobre cada uma dessas vidas. Eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que as correntes estão quebradas, que as cadeias agora sucumbem e caem por terra, gigantes agora são caídos. Ó Senhor, aqui Tu estás libertando vícios, essa noite Tu estás curando enfermidades, essa noite, Senhor, o Teu poder, o poder de uma avalanche, vem sobre a Tua igreja, Senhor, um poder com fogo purificador. Vem trazendo, meu Deus, cura sobre as nações. Vem trazendo cura sobre almas. Vem trazendo, Senhor, aquilo, Senhor, que só um milagre do eterno pode acontecer. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Em nome do Senhor Jesus, sobre este povo nessa noite. E quebra as correntes, quebra as cadeias. No nome santo e precioso do Senhor Jesus, levanta homens e mulheres, como o Senhor levantou o gadareno, Senhor. Faz um milagre, Pai. Faz com que a Tua luz brilhe sobre cada um de nós, Pai. Que ao sairmos daqui, Senhor, nós sejamos como Moisés, que o seu rosto brilhava, Senhor. Oh, meu Deus, mas não permita que a Tua glória desvaneça durante os dias. Toca, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Senhor, levanta as mulheres aqui como o Senhor fez um dia com Rabi. Levanta os homens aqui, Senhor, como Tu fizeste um dia, Senhor, ali como Levi. E em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que nós sejamos mais valiosos dentro de casa do que nas ruas. Que nós sejamos mais valiosos aonde quer que nós estejamos com a Tua santa presença. Vem, Senhor, vem, acende em nós paixão pelo Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus quebrou Tuas correntes, Deus quebrou cadeias essa noite aqui. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo Teu nome. Com Tua glória, vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, paixão pelo Teu nome. Senhor, Deus de glória, de poder e de misericórdias, eu quero Te agradecer, meu Deus, porque essa noite Tu libertaste, Senhor, os cativos. Tu fizeste, Senhor, grandes coisas no meio de cada um aqui, Pai. E eu sei, Senhor, que grandes coisas serão feitas
como foram feitas através daquele moço em Decápolis, serão feitas também através de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Que os teus olhos brilhem, Jesus, em nós, e que nós brilhemos como as estrelas neste mundo tenebroso, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Olha, há uma unção sobre a tua vida, há um maná fresco sobre a tua vida essa noite, e eu vou falar uma coisa para você: viva esse maná, viva o que Deus colocou em você e na sua vida essa noite, porque, amigo, Deus fará proezas através de você. Creia nisso em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Eterno.